Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco mais aprofundadamente sobre como cuidar da saúde mental, da própria saúde mental, mas também da saúde mental das pessoas que estão sendo atingidas. Atingidas pelo quê? Pelo momento que estamos vivendo, né? É um momento triste, tenso, um momento em que o sofrimento tem se espalhado por aí por causa das tragédias no Rio Grande do Sul, né? Muito triste para as pessoas que perderam tudo, muito triste para quem está tentando lá trabalhar, né? Usando as suas forças, mas se sente pequeno diante da grandeza do que tem acontecido. E também triste para a gente que acompanha as notícias de longe, mas que se sente impotente diante de tudo isso. Vou convidar a nossa amiga doutora Iracema Ayala. Como que eu convido aqui? Ayala para compartilhar conosco os seus conhecimentos, técnicas de relaxamento, técnicas para aliviar um pouco dessa ansiedade, dessa angústia. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Pamela, tudo bem, graças a Deus. Doutora Iracema, se apresenta para a gente, fala um pouquinho para os nossos amigos que estão assistindo e que vão assistir depois gravado também. Oi, Rice, tudo bem? Sobre um pouquinho da sua trajetória na psicologia e depois nós vamos entrar no nosso assunto, então, né? Nosso assunto profundo, que é como cuidar da saúde mental nossa e dos outros nesse momento de crise, né? Desse momento de tristeza, né? Para o país inteiro, especialmente para o Rio Grande do Sul. Então, eu sou Iracema Ayala, para quem não me conhece ainda, sou formada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e tenho atuado nessa área clínica, né, desde 2008, né? Sou mestre em fisiologia também pela Universidade Federal de Santa Catarina e é uma alegria poder estar trabalhando nesse ministério que eu considero uma missão, o trabalho da psicologia. Tenho ajudado tanto pessoas individualmente, como dando palestras, cursos, aulas. É uma alegria poder estar aqui também compartilhando desse momento, né, que nós todos estamos envolvidos aí na questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Doutora, o que é normal nesse momento nós sentirmos? Tanto quem está lá vivenciando, quanto quem está aqui do lado de fora acompanhando tudo isso. Porque às vezes a gente sente umas coisas esquisitas, né? Sim. Por exemplo, eu, nos primeiros dias, parece que a minha energia para o trabalho acabou. Parece que eu não conseguia falar direito, a garganta parece que estava apertando, assim. Então, a gente sente algumas coisas que a nível mental, emocional, e algumas sensações físicas também, fisiológicas. Então, tudo isso é normal. A nível físico, mental, isso que você comentou, né? Aperto na garganta, uma sensação de desconforto até físico, um aperto no estômago, algumas pessoas têm até indigestão, náusea. Isso é natural. É natural, é normal nessa situação que nós estamos enfrentando, porque o nosso corpo participa das nossas emoções. E as nossas emoções, nessas situações, liberam muitos hormônios de estresse, né? Que geram esses desconfortos fisiológicos, né? Aceleração de coração e tudo mais. Mas essas sensações físicas, elas também estão relacionadas com o fato de
nos sentirmos nesse momento, em certo grau, uma impotência, né, de não poder resolver o que está acontecendo. Então, mentalmente e emocionalmente, é normal a gente sentir ansiedade, sentir angústia, sentir medo, né? Sentir um desejo muito grande de estar lá junto para poder socorrer, ajudar, abraçar, fazer alguma coisa, né? Então, tudo isso é normal. E é normal nesse momento, né? Que todos estejamos envolvidos. Na verdade, isso está relacionado com o sentimento que Deus colocou no nosso coração, que é o sentimento da compaixão, né? Do amor pelo próximo. Então, a gente gostaria de estar lá, mesmo estando longe. Aqueles que estão perto, então eles têm aquele impulso de ir para lá, né? E aqueles que têm condições de ir já estão lá envolvidos, né? Eles vivenciam, inclusive, as mesmas situações traumáticas que quem está passando pela situação, né? Mas elas, de uma forma positiva, elas estão fazendo algo para ajudar. Então, elas têm isso aliviado, né? Isso ajuda elas a se aliviar um pouco. Eu estou na ativa, estou ajudando. É normal que quem esteja assim agindo se sinta mais forte nesse momento do que quem está aí longe, sem poder fazer muita coisa, né? Quem está longe, essa sensação, ela está mais relacionada ao cortisol, o hormônio de estresse. Quem está lá na ativa, né, colocando a mão na massa e ajudando, se cansando, passando a noite sem conseguir dormir direito, sem ter acesso a todo o suprimento de necessidades básicas, mas estão lá. O hormônio que circula no sangue é a adrenalina, e ela impulsiona para dar uma força sobre-humana, né? A força que a adrenalina dá para o corpo é impressionante. É claro que depois cobra o preço, a pessoa fica muito cansada, muito exausta, mas com uma sensação de, de missão cumprida, sabe? Um bem-estar de satisfação. Ela fez tudo o que podia, né? É. Aliás, é muito importante que as nossas orações estejam direcionadas a essas pessoas que estão lá, né, lutando, né, lutando fisicamente, né, e mentalmente também ali para auxiliar quem está lá nessa situação, né, para que Deus os fortaleça, além de orar pelas vítimas, orar pelos voluntários também, né? E nós assistimos esses dias uma live sobre primeiros socorros emocionais ou primeiros socorros de saúde mental. Gostaria que a senhora compartilhasse um pouco sobre esses conhecimentos, né? Que é um dos objetivos aqui na nossa live. Para quem está lá e quer ajudar emocionalmente essas pessoas que estão afetadas lá, sofrendo, angustiadas, né? O que se pode fazer e o que não se pode fazer. Então, eu achei muito interessante essa live, porque ela foi apresentada por professores da USP, né? São altíssimas autoridades no assunto. E um especialista em TEPT, que é o trauma, né, da exposição do estresse pós-traumático. Nesse momento, ele explica o seguinte, que ainda não é o TEPT, né? O TEPT, ele é diagnosticado depois, é quando a pessoa passa, depois que terminou toda a situação, então passa os eventos, já se resolveu, já se ajustou tudo.
Então, um mês depois, a pessoa ainda continua com os sintomas e as sensações, sabe? Com o sofrimento. Então, aí se caracteriza o TEPT. Mas falando das pessoas que estão lá envolvidas, né, fisicamente, ah, ajudando, essas pessoas, ele orienta o seguinte, não é necessário, porque ele chama isso de é, primeiros socorros psicológicos, né? Uhum. Primeiros socorros psicológicos. Então, não precisam ser necessariamente psicólogos, embora uma equipe bem grande de psicólogos foi enviada para lá, né? E eles estão fazendo um trabalho presencial de atendimento a essas vítimas, mas os primeiros socorros psicológicos, eles não precisam ser necessariamente dados por psicólogos. Pode ser qualquer pessoa que esteja em condições de estar lá. Então, ele orienta. Nesse momento, não é terapia, é um acolhimento, é o aproximar-se das vítimas, né, seja em que local elas estejam, se é no abrigo, se na casa, ou se é em casa de familiares, aonde eles estiverem alojados. Então, é um acolhimento, assim, de aproximar-se e não estimular a pessoa a relatar o que ela vivenciou, mas estar com o ouvido aberto para ouvir o que ela tem, o que ela está precisando desabafar, No de momento, né? repente, no momento, Tanto né? desabafar também quanto de necessidades práticas, né? Que de Isso. repente eu vou dar duas Atender essas coisas que eu gostaria de estimular as pessoas a procurarem hoje, projetos a doar, por exemplo. Se há uma necessidade grande de cobertores, se está frio onde você está, aqui em Curitiba está frio, imagine lá no Rio Grande do Sul, molhado, sem ser no partinho, com as cobertas, com o colchão de conforto, né, que já está acostumado. Então, essas pessoas estão precisando de agasalhos, de cobertas. Outra coisa que não se doa muito porque tem que despender para isso, né? Geralmente as pessoas doam roupas, mas não doam roupas íntimas. Então, tem projetos que estão verificando isso. São só dois tipos de necessidades que eu estou apontando aqui, mas são diversos outros tipos de necessidade que o voluntário pode checar, né, que a vítima está passando ali e correr atrás, né, para ajudar ela, comunicar ela onde que tem o recurso, ou comunicar a quem pode correr atrás que tem uma pessoa precisando disso, que tem uma família precisando disso, né? Sim. Isso também entra aí nos primeiros socorros Sim. que vão ajudar ela a se equilibrar emocionalmente, porque a sua necessidade básica, imediata, vai estar sendo atendida ou pelo menos ouvida e procurado um caminho, né? Quanto também essa coisa do ouvir, né? A doutora falou que não se deve ficar estimulando a pessoa a contar o que viu, né? Como que foi, como ela se sentiu, para que ela não reviva isso, porque reviver é ruim, né? Traz toda aquela sensação de novo, né? E acaba piorando o quadro. E aí, se a pessoa começar a contar, como que a gente age? Ouve, mas não ouve numa forma de validar o que a pessoa está enfrentando, está sofrendo, sabe? Validar as emoções que ela está vivendo. Porque tem pessoas que têm necessidade de falar, certo? Então, não estimular e perguntar detalhes, mas nossa, você passou por isso e como é que foi mesmo, o que aconteceu? Não fazer esse tipo de fala, mas valida, fala assim, olha,
realmente você passou por uma situação difícil, e ponto, entende? Não dizer assim, eu entendo o que você passou. Você não entende, você não passou por isso, entende? É, não dizer para a pessoa é, que ela seja forte, sabe? Que isso vai passar. Então, são coisas que a gente não sabe. A gente não sabe da força dela, a gente não, ela já está sendo forte. E o fato dela querer falar é uma força que ela está expressando ali, de querer limpar o que está dentro dela, porque muita gente tem muita coisa guardada ali das experiências que ela vivenciou e ela não tem a oportunidade de falar, porque ela não quer piorar a situação daquelas pessoas que estão ali próximas que passaram pela mesma coisa. Então, se você está lá com o ouvido para acolher o que ela tem para falar, acolha. Deixa ela falar, deixa ela desabafar. Se você perceber que ela aceita um abraço, pergunte, né? Eu posso te abraçar? Tem pessoas que não gostam do toque, então respeita isso, né? Tem pessoas que preferem pegar na mão, outras pessoas são muito sinestésicas, então elas preferem, elas precisam do abraço. E muitas vezes o abraço ajuda que ela nem precise tanto falar, ela só quer chorar. Então, deixa ela chorar. Não diga, não chore, você tem que ser forte. Não, ela não tem que ser forte nesse momento, ela já está passando por muita coisa. E se ela precisar chorar, que ela chore, né? E muitas vezes a pessoa vai precisar como você falou, Pamela, de um certo atendimento básico. Às vezes a pessoa está numa situação até de ferimento ou de infecção, sabe, que adquiriu ali no contato com água contaminada, alguma coisa assim, e ela não foi atendida. Então, procurar ir atrás de como ela pode ser atendida nessa necessidade urgente, né? E se a pessoa tiver assim numa crise emocional muito intensa, então procurar um profissional da psicologia que esteja ali, né? E aproximar dessa pessoa pode ajudar muito. Então são atendimentos básicos. O que nós podemos orientar pessoas que estão ali? Sentir compaixão, mas agir com a misericórdia, levar o máximo de conforto, de atendimento e de atenção que for necessário. Às vezes, pode ser que tenha, por exemplo, uma situação ali de desespero de alguns familiares e com a presença de uma criança assistindo aquilo piora muito o risco daquela criança se traumatizar ainda mais, né, com aquele quadro que ela está vivenciando. Então, procurar tentar tirar aquela criança daquele ambiente, conversar com essa família, ouvir, né, para ver no que pode ajudar para estar não acalmando, mas amenizando, né, essa crise. Buscar esse tipo de atendimento, né? Levando um profissional da psicologia, se for o caso, né? Buscando ali o que é a necessidade daquele instante, daquele momento, né? Isso Doutora, pode ajudar bastante. Vamos falar um pouquinho sobre manejo rápido da crise ali. O que pode se configurar aí uma crise de ansiedade? O que a gente pode fazer assim rapidamente para ajudar alguém e também para nos ajudar, né? Porque às vezes pode ser que isso nos atinja também, né? Tanto quem está lá quanto quem não está, né? Então, o que nós podemos fazer aí para intervir nesse momento de crise, para ele não se estender, para ele não ser tão nocivo? Certo.
Vou falar sobre esses manejos, algumas coisas que a gente usa de orientação até na clínica, né, psicológica, mas não precisa ser psicólogo para saber fazer isso, para orientar como fazer isso, porque são manobras bem simples, né? Mas antes de falar isso, eu quero dizer o seguinte: tanto a vítima quanto quem está lá atendendo, quanto quem está longe pode precisar desses recursos, né? Porque quem está distante pode pensar assim, não, mas a pessoa não está lá, não viu, não está. Mas às vezes ela está acompanhando muitas notícias e estar vendo notícias estando de longe, sem poder estar lá presente, pode ser mais desgastante, mais estressante, né? Mais ansiogênico. Porque também fazem o favor de recortar as piores cenas e ficarem mostrando, né? Então não fica mostrando, Não. gente. Isso vai piorar o Então, estado de todo mundo. esse é um ponto que é muito bem colocado por esses professores da USP. Eu achei muito interessante que eles falaram sobre isso. É importante você não ficar se expondo a esse tipo de conteúdo sem necessidade. Não tem necessidade de você ficar sabendo de todos os detalhes, né? Não vai fuçar, né? Não Não. vai procurar. Você vai ficar sabendo. Todo E mundo já não está sabendo. compartilhe, porque você compartilhando isso, você está levando mais estresses desnecessários para as pessoas, O que a gente certo? pode compartilhar é modos de doar, né? Necessidades, ajudar a fazer essa conexão, né? De quem tem com quem precisa, com o que precisa, em que lugar precisa. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós devemos fazer, e eu acho que isso é uma coisa que nos faz aliviar também, né? O fardo de estresse, né? Sim, Faz a gente transformar esse estresse, essa indignação, esses sentimentos em uma coisa boa, em ação, né? Às vezes a gente já fez tudo que podia fazer no sentido de doar. Às vezes a gente pode ampliar um pouquinho a nossa generosidade, mas talvez o colega que está no Instagram, que é influenciado por você de alguma forma, ainda tem algum recurso, né? Então você pode ir em busca desse recurso compartilhando pedidos. Acho que isso é uma perfeitamente, coisa boa. perfeitamente, né? E estimular a fé, né? Orar por aquelas pessoas quando você já fez tudo, você já está compartilhando pedidos de ajuda, você já ajudou, já fez o que você podia, então você ora por aquelas pessoas, porque quando nós oramos, não só beneficia a nossa saúde mental, porque nós estamos recorrendo a um ser superior que pode tudo, que pode todas as coisas, mas nós também estamos nos dando a oportunidade de um agir dentro de nós, para nós nos lembrarmos do que mais nós podemos fazer além do que já fizemos, né? Muito bom. Então, isso é Muito boa importante. colocação. Então, as pessoas que estão envolvidas, seja distante, seja quem está ajudando, logicamente, as vítimas dessa situação toda, é natural que elas se sintam incapazes, impotentes e ansiosas e depressivas, sinta muita tristeza, entende? É normal isso. E muitas dessas pessoas podem futuramente desenvolver o TEPT, certo? Que é o trauma, o transtorno do estresse pós-traumático. Então, é colocado que em torno de 30%, de 25 a 30% dos que ajudam numa situação dessa, ou que estão distantes, né? Mas especialmente os profissionais, bombeiros, médicos, psicólogos, voluntários, em geral, de 25 a 30% eles devem desenvolver algum tipo de transtorno. Isso está documentado na literatura científica, né? E dos que, perdão, de 25 a 30%.
das pessoas que estão passando por isso. E de 10 a 20% aqueles que estão envolvidos nos cuidados, ok? Então, você pode, ao fazer esse manejo, né, do estresse, da ansiedade, da angústia, agora no momento, você pode estar prevenindo para não desenvolver o TEPT, né? Uhum. Então, vamos lá. Quais são essas manobras? Vamos A falar um primeira... pouquinho do que é esse transtorno da ansiedade, o que é essa crise, como que ela se manifesta para a gente identificar Tá, ela. ok. Então, como identificar? Os sintomas, eles aparecem na questão psicológica, mental, né? A pessoa não consegue desfocar, ela não consegue parar de pensar naquela situação, naqueles problemas, mas a maioria dos sintomas são realmente fisiológicos. Então, a pessoa não consegue dormir direito, tem pessoas que não conseguem dormir mesmo, não conciliam o sono, mas outras, quando dorme, tem pesadelos, né? Tem sonhos ruins. Ela começa a desenvolver medos que antes ela não tinha, né? Medos mais intensos, por exemplo, medo da chuva, no caso da situação do Rio Grande do Sul. Dá uma chuva, ela já começa a ficar apavorada, começa a ter um medo que estremece todo o corpo dela, né? Ela fica hiperreativa, ou seja, ela tem todos os sentidos dela ficam mais exacerbados, né? Então, coisas que antes não irritava ela, não deixava ela nervosa, tão fácil, hoje se torna muito mais intenso. Ela fica, assim, mas a gente chama de nervosismo, né? Mas é uma pessoa que se alguém fala alguma coisa ou acontece algo perto, ela já se exalta, já começa a falar mais alto, começa a gritar, perde um certo controle. Então, isso são sinais desse desconforto gerado agora. E isso não caracteriza o TEPT. O TEPT, isso é depois. Entende? Nesse momento, é reação ao que está acontecendo, que é normal acontecer, né? Um excesso de preocupação, então ela está muito mais preocupada do que antes com perigos, com riscos que ela pode estar ali enfrentando, né? Ela pode não querer falar sobre o assunto, ou pode querer falar exageradamente, repetidamente, contando o que vivenciou, mas outras pessoas são aquelas que chamam de mudez, tem alguma coisa a ver né, com não querer falar. Então, ela se fecha, fica quase que muda. E se você observar, a pessoa às vezes até tranca os lábios, ela faz, sabe, assim, porque ela não quer expressar aquilo, como se ela fosse falar, fosse piorar a situação, que já está ruim, né? Começa a desenvolver crenças muito negativas sobre o mundo, sobre os acontecimentos do mundo, então ela já leva pensando que o mundo está acabando, que vai acabar em água, que vai acabar desse jeito, que vai destruir todo mundo. Então ela fica com esses pensamentos exagerados, essas crenças, né? Humor deprimido, ela não consegue mais sorrir, não consegue sentir nenhum tipo de alegria, mesmo que tenham alguns motivos, muitos motivos, porque pessoas nessa situação, quando ela recebe uma ajuda, ela sente uma gratidão, uma alegria por estar recebendo ali a sua família sendo atendida, né? Então, a pessoa com esse quadro, ela não consegue ver momentos de alegria, né? Então, esses são alguns dos sintomas. Pode existir outros. Pode dar dor de estômago, né? Dor de barriga. Pode sentir muitas vezes necessidade do uso do banheiro.
ela pode sentir o corpo trêmulo, pode sentir muitas situações né, coração acelerado, ou fora do ritmo, se a pessoa já tem uma tendência cardíaca. Então, são todas situações de uma experiência de estresse, né, que se torna crônico porque são muitos dias, nós estamos já algumas semanas assim, nessa situação, né, e com uma tendência a que isso se perdure ainda por mais algum tempo, porque continua chovendo, né. Então, você identificando que isso está tirando tirando o teu equilíbrio, né? Te dificultando a raciocinar e pensar em estratégias, então é o momento de fazer as manobras, né? E mesmo aquelas pessoas que estão conseguindo se controlar ainda, se elas fizerem a manobra, elas vão se manter mais equilibradas por mais tempo e vão poder ajudar mais outras pessoas, né? Os exercícios, existem dois tipos de exercícios bem úteis, né? O primeiro está relacionado à respiração, que é uma respiração diafragmática, que a gente chama, porque o diafragma é aquele músculo que separa os pulmões das vísceras, né, do abdômen inferior. Então, quando você está respirando normalmente, esse músculo está trabalhando, contraindo e relaxando naturalmente. Quando você pensa em um exercício de respiração diafragmática, então você pensa em fazer com que esse músculo trabalhe com mais controle mental seu, né? Então você pode induzir uma respiração mais profunda e mais prolongada, então isso vai, quando você infla, você inala ou inspira, né, o ar, esse músculo ele se contrai para caber os pulmões aqui mais plenos de ar, certo? Então você faz uma inspiração profunda e mais prolongada. E depois, quando você expira, então esse diafragma ele vai voltando à sua posição normal, que ela é assim, um tanto côncava, né? Como um guarda-chuva. E aí você faz outra vez a inspiração profunda. E você pode fazer uma inspiração contando, certo? Então você pode inspirar contando assim, como se fossem segundos. Inspirando, contando 1, 2, 3, 4, certo? E depois expira mais lentamente, contando em 8. Depois você pode inspirar novamente, contando 4, e expirar em 8, certo? À medida que você vai fazendo esse exercício respiratório, você vai oxigenando mais o cérebro e você vai diminuindo as ondas, né, de pensamento, as ondas cerebrais. E também acalma o coração, porque o coração, ele acompanha o ritmo da sua respiração. Quanto mais o coração precisa bater, mais a respiração fica ofegante, certo? Quanto mais ansioso a gente fica, mais a respiração é curtinha aqui. Então a gente respira o mínimo só para viver, porque a gente não está pensando na respiração, a gente está preocupado com o que pode acontecer, né? Então a respiração fica muito superficial. Nesse exercício, você amplia essa respiração. Então, teu sangue recebe mais oxigênio e faz troca mais, levando nutriente, né? Faz trocas de toxinas com mais tranquilidade. Então, até desintoxica teu sangue, certo? E Algumas pessoas, quando estão em crise, elas têm medo de morrer asfixiadas, né? E às vezes elas tendem a
a respirar tão rápido, tão profundo assim, que causa hiperventilação, que causa tontura, né? Às vezes até desmaio. Esse exercício ajuda nisso ou tem um outro exercício também? Ajuda sim. No caso da hiperventilação, de pessoas que estão entrando em crises de pânico, né? Então, a hiperventilação leva a crises de pânico. A hiperventilação é quando sobra oxigênio no cérebro, sabe? Porque a pessoa está tão ansiosa que ela está respirando muito, muito rápido. E Então, ela está não jogando vai muito para fora, oxigênio. né? É. E aí, a crise de pânico, uma das estratégias mais eficazes é justamente a respiração calma e tranquila. Bem devagar, sabe? Ela tem que ser, ela não pode ser intuitiva, tem que ser racional, tem que ser conduzida mentalmente, certo? Então, as pessoas que estão em crises de ansiedade, que não chegaram ao pânico, elas se beneficiam muito com uma respiração com mais oxigênio, enchendo mais o pulmão, mas devagar e soltando devagar. Quem está em pânico respirando não tão profundamente, mas muito mais demoradamente, mais calmo, né? Algumas pessoas, alguns profissionais até orientam a pessoa a pegar um saco, desse saco, ou sacolinha, né? Qualquer saco de pacote de pão, por exemplo, coloca aqui na boca, fecha a entrada, boca e nariz, fecha a entrada de ar e daí respira dentro desse saco. Com isso, ele aumenta o gás carbônico dentro daquele ar circulante no saco e diminui aquele excesso, né, de oxigênio no cérebro e acalma. Melhora bastante também. Outro exercício que a pessoa pode fazer é um exercício tipo meditação, sabe? Então, ela se coloca numa posição que seja o mais confortável que ela conseguir, onde ela estiver, né? E procura ir relaxando todas as partes do corpo. Começa a concentrar nos músculos do seu corpo. Começa pelo rosto. Relaxa os músculos dos olhos, da boca, relaxa a testa, mas isso muito calmamente, né? Pode levar aí uns 5 minutos, pelo menos. Em algumas situações, se tem tempo, 40 minutos são muito úteis, né? Que a gente chama de relaxamento autógeno. A pessoa vai aprendendo ela a fazer consigo mesma esse relaxamento. Então, ela vai falando na mente dela, né? Pensa na sua posição, no contato que você tem com a superfície onde você está, sentado ou deitado, e começa a pensar em cada parte do seu corpo, né? No rosto, no pescoço, nos ombros, nas mãos, os braços, as pernas, né? O quadril, a barriga, o peito, as costas, né? Pensa em cada uma dessas partes calmamente, uma de cada vez, dando assim um comando mental para relaxamento. E pensando de que você está bem nesse momento. Você vai ficar bem, ok? Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nesse momento você está bem. Então, fique tranquilo, ok? Esse é um relaxamento que a gente chama de meditação, ok? É uma meditação concentrada no seu físico e na sua mente para você relaxar, certo? Existe um outro tipo de meditação que eles chamam de grounding, que é bem interessante para quem está num nível de estresse muito alto, muito de ansiedade muito alto, o que é parecido com isso que eu passei para você. Então, você fez o relaxamento ali do seu físico e da sua mente, então, mas os teus pensamentos estão muito agitados, muito acelerados,
certo? Então, tem pessoas que nem conseguem fazer esse exercício de meditação, que eu disse, ou de respiração, porque o cérebro está acelerado demais, os pensamentos estão num ritmo muito grande e sempre esses pensamentos são negativos, sabe? São pensamentos catastróficos, né? Ou pensamentos de impotência, pensamentos muito ruins. Então, ela começa a prestar atenção, fazer esse exercício mental de prestar atenção em coisas à sua volta, mas com os olhos fechados. Porque pode ser que à sua volta não tenham coisas que sejam muito agradáveis de se ver. Então, você fecha os olhos e começa a imaginar. Em primeiro lugar, começa a imaginar em 5 coisas que você consegue ver na sua mente, certo? Então, se imagina num ambiente que você olhe para coisas que estão ali naquele ambiente, né? Imaginário, um ambiente imaginário. Pode ser um ambiente real, dependendo se você estiver num bom lugar. Então, você começa a prestar atenção ali em 5 coisas, né? Seja uma árvore, seja uma parede bonita, alguma coisa que você consegue enxergar que sejam legais. Ok? Aí você presta atenção nisso. Depois você muda o foco para aquilo que você conseguiria tocar. Então, pense em 4 coisas que estão ali próximo de você, que você conseguiria tocar, né? Imagina o toque. Apalpar, pensa no toque. Ok, aí você faz esse exercício. Aí você vai passar para o terceiro passo, que são 3 sons que você consegue ouvir. Aí você começa a prestar atenção nos sons que você pode imaginar ou realmente ouvir, certo? 3 sons diferentes, identificar esses sons. E presta atenção nesses sons. Depois você vai focar em 2 coisas que você poderia sentir o cheiro, certo? Então, imagine os cheiros, mesmo que não sejam agradáveis, mas procure identificar se tem mais, algum que seja mais agradável, para te melhorar a sua situação. Então, você pensa em 2 tipos de cheiro que você pode identificar ali. E, para finalizar, uma coisa que você poderia sentir o sabor, o gosto. Imagine, certo? E se é alguma coisa que você pode estar alcançando, de repente você está sentado e está fazendo o seu lanche naquela situação. Então você pode observar, né, esses 5 passos, observar 5 coisas que você pode ver, e pode ser envolvendo aquele lanche que você está comendo, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode sentir o sabor, certo? 5, Então você 4, ficou 3, 2, 1. isso. Então você está fazendo um exercício que tem um pouco a ver com a psicologia do mindfulness, que é aquele de prestar atenção em você, em que você está sentindo, que você está passando nesse momento e focar naquilo. Só que você está direcionando para um exercício para te aliviar aquele estresse ou aquela ansiedade. Isso também serve para ataques de pânico, né? Serve. Muito útil para ataques de pânico. Muito bom, muito bom. São ferramentas, querido amigo que está ouvindo, que está assistindo, que vão te ajudar a administrar os seus sentimentos e também a agir, né, a ajudar outras pessoas a administrarem os seus sentimentos em momentos de crise, né? Sim. Que pode ser lá no Rio Grande do Sul, mas também pode ser aqui agora. E isso leva para a vida, né? Porque essa tragédia passa,
mas depois vem outras coisas que vão nos tirando a paz, e é importante a gente lembrar disso para conseguir voltar à paz, voltar ao eixo, né, para raciocinar direitinho sobre o que fazer, o que não fazer e não ficar preso apenas no sofrimento de forma que perca os sentidos, né? Que faça essa ansiedade virar uma crise, um ataque de pânico, uma coisa incontrolável, né? Tem uma coisa que eu gostaria de voltar lá no comecinho dessa live que a gente está fazendo, e que eu acho importante ser colocado, que eu nem sei se estava aí no seu roteiro, Pamela, mas Fique à se vontade. quiser, você já elimina depois disso. É o seguinte, muita gente que está longe ou perto e quer ajudar, sente necessidade de ajudar, se você está longe e pode ir, vá, ok? Se você está perto, vá e ajude. Mas é importante você fazer uma autoanálise emocional. Se você está em condições emocionais para isso, né? Isso é um ponto que é fundamental. Porque algumas pessoas, no impulso e até na ansiedade de querer ajudar, não pensa em si mesmo e vai. E chega lá, começa a dar mais trabalho do que ajudar, né? Porque acaba entrando em crises ou sofrendo ali com sofrendo por ver aquelas situações e acaba dando trabalho. Ou a sua saúde física está em condições de se expor às situações que estão ali acontecendo, que muitas vezes vão exigir muita força física mesmo, né? Muitas horas de desgaste. Então, faça uma avaliação. Muitas vezes você, mesmo tendo condição financeira ou de disponibilidade de tempo para fazer isso, você se autoanalisando conclui de que não vai ser uma ajuda muito efetiva, então permaneça à distância e faça o que você pode fazer à distância, né? E outra coisa que eles colocaram é que esse tipo de atendimento, ele não é feito à distância, no caso de contatos e de acolhimentos a vítimas dessas tragédias. É importante ser presencial, né? Então, eu sou psicóloga, certo? Eu tive o impulso de ir para lá, certo? Mas eu avaliei a minha situação, que talvez eu não tivesse assim uma resistência física e emocional para eu estar vivenciando toda essa situação. Então eu preferi ficar aqui, onde eu estou, no Paraná, no caso, né, no norte do Paraná. E fiquei pensando, eu vou fazer então acolhimento, vou me colocar à disposição e me inscrevi, inclusive, num recrutamento de psicólogos para fazer atendimento à distância, né? E depois eu estudando sobre isso e vendo especialistas falando sobre o assunto, de que não se faz esse tipo de atendimento à distância. No futuro, para pessoas que depois ficarem com sequelas, com necessidade de tratamento de TEPT, aí sim é possível fazer um atendimento à distância. Mas nesse momento, o acolhimento e o atendimento é presencial. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ajudando no que eu posso. Essa live é uma das ajudas que a gente pode estar oferecendo, né? Fizemos a nossa doação financeira. E o que nós podemos fazer à distância, estamos fazendo, né? Então, eu considerei isso muito importante para essas orientações que a gente está passando aqui. Muito bom. Eu também vou voltar no assunto que eu trouxe lá no começo, e acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que é sobre a angústia, que é a coisa que é mais persistente, né? A dorzinha na garganta, sabe? A garganta entalada, o nó na garganta.
e outras manifestações de angústia. Se a senhora quiser falar sobre que outras formas a angústia se manifesta e por que que ela está aí. E depois eu quero compartilhar de como eu consegui vencer a angústia e entrar no estado de ação nesse momento de tragédia, né? A minha experiência à distância. Sempre que a gente está em situação de estresse crônico, né, que é essa situação que nós estamos vivenciando nessas últimas semanas, e muitas vezes em outras situações que nós passamos pela vida, nós nos colocamos ou nos vemos, né, inseridos num contexto de estresse crônico, né? Então, o nosso organismo sofre porque nós muitas vezes nos vemos em contração, sabe, com musculatura contraída, provocada pelo sentimento de não poder fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, nossos músculos, eles estão preparados pelos hormônios de estresse para ação ou para fuga, certo? Só que nós estamos aqui e não podemos fazer isso, ok? Então, ele fica contraído. No caso da garganta, pode estar muito relacionado à impotência no falar. Eu não posso falar tudo o que eu quero falar, entende? Eu não posso falar com alguém que eu quero falar o que eu gostaria de falar. Até porque, para não assustar, para não aumentar o desconforto daquela pessoa. Então, pode estar relacionado. Não digo que está totalmente, mas pode estar relacionado. Pode ser o seu ponto de tensão. Cada um de nós tem um ponto de tensão, né? Alguns contraem o estômago, certo? O meu ponto frágil, no caso, é o estômago. Então, quando eu estou em situação de tensão, de estresse crônico ou agudo, eu não consigo comer. E não devo comer, porque se eu comer, eu passo mal, né? Porque o meu estômago fica com a musculatura tensa. Então, ele não vai trabalhar direito na mobilidade, né? Na motilidade dele, de fazer digestão. Então, o que a gente pode se lembrar e procurar se lembrar é de fazer esses exercícios de relaxamento, de fazer exercícios mentais, de pensamentos, de raciocínio, né, que a gente utiliza na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é de corrigir os nossos pensamentos que estão equivocados, que estão errados, certo? Então, avaliar os pensamentos se eles estão corretos, ver onde está o erro e reforçar os pensamentos corretos com relação àquele tema que está nos preocupando, né? Isso pode ser muito eficiente, ok? Eu acho que, não sei se você gostaria que eu falasse em algum outro aspecto mais, mas eu achei interessante que você vai testemunhar aí da sua Eu acho que experiência. é isso. Acho que é isso. E é interessante que a gente pode trazer bons pensamentos intencionalmente para nossa mente, né? Tem gente que chama de positividade tóxica, fica dizendo que vai ficar tudo bem e tal. E eu acho que a gente não tem mesmo que prever, pode ser que as Pode coisas ser que não. piorem, né? É, Mas pode ser que não também, né? Então, eu acho que dá para questionar, né, os pensamentos catastróficos e ruins. isso. E eu acho importante, quero trazer 3 palavras bíblicas para esse momento, que é a fé, a esperança e o amor. Eu quero desafiar que as 3 andem juntas, né? Às vezes a gente tem fé que Deus existe, né? Que Deus pode fazer alguma coisa por nós, que Deus tem poder, mas também nós temos que ter esperança, né? Que Ele está olhando para nós e que Ele vai fazer o melhor para nós individualmente, que nós podemos ir até Ele, que Ele está nos ouvindo, está nos acolhendo e que globalmente Ele tem um plano para nós que é um plano de salvação, né? Sim.
Sabemos que nesse mundo teremos aflições, mas Jesus mesmo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus quer nos fortalecer também para que nós possamos vencer as situações ruins, as situações estressantes. Jesus foi uma pessoa que passou por estresse extremo, né? Tanto que ele passou por aquele fenômeno de suar sangue, de tão estressado que ele estava, de tão pesada que estava a carga dele emocional naquele evento estressante, porque ele sabia que ele ia morrer, ele sabia da responsabilidade dele de trazer a salvação ao mundo, né? E na hora que ele morreu porque o coração se partiu, porque não aguentou tudo aquilo, né? Morreu de coração partido, né? Tem um estudo sobre isso na medicina revelando que saiu água e sangue por causa disso, porque foi uma emoção muito forte. Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, e ele quer dar essa vitória pra gente, né? Então, tenhamos esperança de que Deus pode nos fortalecer, nos ajudar a passar por tudo isso, né? Ele está segurando a nossa mão, não vamos soltar da mão dele, né? Fé, esperança e a terceira palavra, amor. Nesse momento, nós precisamos do amor de Deus na nossa vida, né? Colocar o amor de Deus para dentro, lembrar desse amor, refletir desse amor e colocar também para fora. Colocar para fora agindo. Eu estava angustiada, sem energia, sem conseguir me concentrar em nada, né? Com a cabeça a mil, pensamentos, falando um monte de coisa na minha cabeça. E eu decidi, então, dar um basta nisso. Então, eu tomei um banho um pouco mais cedo, fui para a cama, fiz uma meditação, né, para acalmar os pensamentos ali na hora. E vou fazer uma indicação aqui que sempre tem me ajudado em momentos de crise, em momentos de ansiedade, em momentos depressivos. O livro O Caminho a Cristo. Eu, pessoalmente, gosto de ouvi-lo, né? As palavras, coloco lá uma gravação do audiolivro, você encontra no YouTube esse livro gravado por diversas vozes, inclusive um gravado pela voz do Cid Moreira, né? Uma voz muito agradável de ouvir. Mas tem uma outra voz ali que também é muito agradável. Então, gente, anota essa indicação e faz aí em casa no momento que tu estiver precisando, ou mesmo no dia a dia, para fortalecer a tua fé, a tua esperança e o teu amor. E aí, eu ouvindo essas palavras de amor de Deus por nós, pela humanidade, tirando o foco do evento e pensando em algo maior, né? Em algo tanto maior porque abrange o mundo, abrange épocas e abrange a eternidade. E então o amor de Deus me acalmou e me deu condições de refletir sobre o que eu poderia fazer para ajudar. E essa live é fruto daquele momento, né? Fruto dos pensamentos, de quais os recursos que eu tenho, quais os contatos que eu tenho. Vou chamar a doutora Iracema, vou fazer algo para ajudar as pessoas a saírem dessa situação que eu estava vivendo no passado, né? Então, eu te desafio a fazer isso também, né? A buscar a fé, a esperança e o amor. Para dentro e para fora. Doutora, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Uma mensagem final? Então, vou pegar o gancho que você trouxe aí, né? Falando da eternidade, de que Deus tem um plano maior para nós, né? De que muitas vezes a gente precisa desfocar, né, do que está acontecendo aqui, colocar em segundo plano, porque Deus tem controle de todas as coisas, né? E não é que ele não está
presente ou não está se incomodando com o que está acontecendo com a humanidade. Ele disse que isso iria acontecer, né? Que muitas aflições viriam, mas ele está preparando algo muito maior do que isso. Queria abrir um parêntese que, às vezes, essas aflições, elas são frutos da ação da humanidade, né? Das Frutos nossas daquilo que escolhas. nós mesmos provocamos. E Deus Exatamente. não interfere, né? Aquilo que a gente semeia, a gente acaba colhendo. Exatamente, perfeitamente. Então, vamos ter fé, né, de que isso tudo são frutos das nossas escolhas, mas Deus tem algo maior preparado para aqueles que o buscam, para naqueles que transbordam o amor dele para outros, né? E a nossa preocupação maior aqui, nesse momento, nessa live, é de que se você está com esse coração cheio, que está levando, né, o conforto para outra pessoa, você está transbordando o amor de Deus para essas pessoas. E isso é divino, né? Isso é terapêutico, inclusive. Então, que Deus abençoe você por estar assim engajado e clamando, né, pelas vidas que estão ali ainda em sofrimento. Mas ter fé e esperança é fundamental, porque isso tudo vai passar e logo, né? Amém. Só esperarmos um pouquinho mais. Amém. Amém. Né? Manter esse equilíbrio entre as três coisas é muito importante. E, para finalizar, eu também quero lembrar um outro trecho da Bíblia que diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, fazendo conhecida dele todas as vossas necessidades. E a resposta de Deus vai ser te conceder uma paz que excede todo o entendimento. Amém. E essa paz vai exceder todo o conhecimento humano e talvez até o conhecimento psicológico que nós temos, né? Deus. Sim. Nosso Pai. Amém. Confia nele. Ele vai te dar. Amém. Amém. Um abraço, meus amigos. Desejo que a paz, a esperança e o amor transbordem na sua vida. Fiquem com Deus. Tchau, Fiquem com doutora. Deus também. Tchau, Pamela. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos com a gente.